Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma polêmica previsão. Um astrólogo e também especialista em búzios diz ter certeza que a seleção brasileira é a que vai voltar para casa com o troféu da Copa do Mundo 2018. E hoje eu trouxe um convidado para que a gente discuta se realmente é possível ver através dos astros, através dos números, se há realmente já definido um time de futebol que irá ganhar o jogo da Copa do Mundo de 2018, segundo disse o conhecido por Vidente Sérgio. O Vidente Sérgio ainda diz que ele não afirma isso por nacionalismo, mas porque está nos números. Ele diz que este Mundial ocorre no ano do cão chinês e que então este Mundial estaria nas mãos do Brasil ou da Itália. E como o time europeu não foi classificado, ele adverte que o título é nosso. Então, para falarmos sobre isso, eu convidei o renomado astrólogo e numerólogo Maurício Bacar para uma entrevista para ele falar se realmente é possível este tipo de previsão através da astrologia e da numerologia. Bom, gente, então estou aqui com o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pablo. E Maurício, fale para nós sobre esta previsão deste vidente. Se realmente é possível a gente conseguir, com tamanha antecedência, descobrir algum resultado desse tipo, como de um jogo de futebol, e também se os astros, a influência deles no dia de hoje, e como eles estarão no dia do jogo final, através disso é possível dizer, não, o Brasil vai vencer, ou tal país irá vencer. Bom, segundo a astrologia, existe um posicionamento dos astros ao redor da Terra que nos influencia. Então, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e os planetas do Sistema Solar, de uma certa forma, influenciam a nossa vida e influenciam os acontecimentos das nações. Então, no caso do futebol, teríamos até uma forma de poder prever a vitória de algum país. Mas a astrologia sempre lá trabalhou com tendências, não são coisas determinadas. Então vamos supor, se nós pegássemos agora os times que passaram para as oitavas de final, se pegássemos o mapa astral dessas nações, ou seja, o mapa astral do surgimento dessas nações, se fizéssemos uma análise profunda, que seria inclusive uma análise muito complexa, poderíamos perceber através desses mapas astrais qual é a nação que tem, né, uma maior tendência de obter uma vitória ou alguma tendência maior, né, de participar de um evento como esse, que é ser campeão de uma Copa do Mundo. Seria possível? Sim, mas a análise realmente ela é bastante complexa. De uma certa forma, do ponto de vista também da filosofia esotérica, o campeão da Copa do Mundo de 2018 ele já está determinado. Porque, como nós sabemos, os orientais têm a famosa lei do karma, que é uma lei da natureza de causa e efeito. Então nós temos já uma equipe que treinou mais, que trabalhou mais, que se preparou mais. E naturalmente isso vai gerar uma consequência que vai aproximar essa equipe de ser campeã da Copa do Mundo. E Maurício, tu também é numerólogo, então quanto à numerologia, é possível dizer que esses países têm uma vantagem através dos números? A astrologia e a numerologia são duas ciências muito antigas que de uma certa forma elas se complementam. A astrologia ela é uma ciência muito mais complexa e talvez muito mais profunda. Mas, de uma certa forma, sim, se a gente for também usar esse estudo da numerologia, o estudo dos números, o estudo da energia que está por detrás de cada número, de uma certa forma também poderíamos ter um acesso a algumas respostas, algumas tendências que essa ciência, a numerologia, pode nos trazer. Mas, como eu falei, a astrologia é uma ciência muito mais profunda. Seria uma ciência pela qual a gente, né, chegaria a um resultado, ou um resultado mais aproximado de quem seria o campeão da Copa do Mundo de 2018. Falando sobre astrologia, as pessoas também elas procuram muito saber sobre a data de hoje. O dia de hoje vem lá um horóscopo e muitas pessoas se perguntam, pois é, mas isso é muito genérico, né? Afinal de contas, tem uma previsão que é para todo mundo. E isso funciona? Isso é possível? É muito importante entender que cada ser humano nasceu, né, num dia específico, numa cidade específica e num horário específico. Isso significa que cada ser humano, cada indivíduo tem um mapa astral muito próprio. Cada dia, os astros ao redor da Terra, Lua, Sol, Mercúrio e os demais astros do Sistema Solar, eles estão em posições. Então, cada dia eles estão no posicionamento diferente. Só que para a gente analisar a interferência desses astros na vida de cada indivíduo, nós teríamos que colocar esses astros dentro do mapa de cada indivíduo. Ou seja, essas tendências que estão nos astros, elas não podem ser generalizadas.
Por exemplo, se nós pegarmos apenas um aspecto, que é o signo de cada pessoa, nós temos hoje mais de 7 bilhões de seres humanos. Se nós fôssemos dividir esse número pelos 12 signos do zodíaco, então nós teríamos mais ou menos 700 milhões de pessoas ou 800 milhões de pessoas, por exemplo, do signo de Câncer. Então nós não temos como colocar uma tendência astrológica valendo para todas essas pessoas, ou seja, é uma análise individual. Nós teríamos que colocar esses astros no mapa de cada pessoa para ver qual é a área que está sendo ativada, porque o nosso mapa astral ele apresenta 12 áreas diferentes, ou seja, família, emprego, vocação, subconsciente, o que significa segurança para nós, ou seja... O que significa lazer, tu tinha dito também, né, que eu achei muito interessante, as formas que cada um tem para se distrair, para recreativas, né? Isso, então o famoso horóscopo de jornal não seria tão profundo assim, porque não temos como colocar ali num parágrafo uma explicação que vai valer, né, para quase 1 bilhão de seres humanos. Então a análise ela teria que ser individual. Maurício, hoje é lua cheia, tu falaste da lua cheia, que também ela tem um efeito diferente em cada pessoa, né? E a gente também costuma generalizar que a lua cheia deixa as pessoas mais agressivas, deixa mais isso, mais aquilo. Porém, tu me disse que não, que isso é em partes verdade. Explica para nós melhor. Os principais astrólogos na atualidade, né, os principais autores que falam sobre o tema da astrologia, do tema da astrologia esotérica, nos falam que, de uma certa forma, sim, os astros nos influenciam. Tudo bem. E, inclusive, falam que aquelas pessoas que têm uma maior preponderância do elemento água no seu mapa astral, ou seja, preponderância do signo de Câncer, Peixes ou Escorpião, né, planetas nestes signos, ou planeta dentro das casas destes signos, né, da casa de Câncer, da casa de Escorpião e da casa de Peixes, se fala que essas pessoas teriam, né, sofreriam um pouco mais desta influência dos astros. Mas é muito importante também ficar bem claro, né, que todos os astrólogos de séculos atrás sempre falaram: os astros eles inclinam, mas não determinam. Isso é muito importante. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos um determinado nível de maturidade, nós temos um determinado nível de consciência. Cada pessoa é única, traz consigo suas próprias tendências, suas próprias influências, tanto familiar quanto até mesmo de outras vidas, né? A gente pode também fazer uma analogia do estudo dos astros com a música. Muitas vezes a gente escuta uma música, a gente escuta alguém tocando ou escuta alguém cantando e parece que às vezes ofende o nosso ouvido, mas às vezes parece que aquele som nos traz muita harmonia. Ou seja, de uma certa forma, os astros também, entre eles formam aspectos como, por exemplo, conjunção, oposição, quadratura, sextil, trígono. Mas esses aspectos, alguns são mais fluidos, outros acabam dificultando um pouco a expressão desses planetas, a expressão das características dos planetas de cada signo. Então, sim, eles exercem uma influência sobre nós, algumas vezes positiva, outras vezes negativa. Mas não podemos entender, né, negativo como algo ruim, porque a astrologia trabalha com desafios, né, ao invés de problemas, né, trabalha com... algo que quer nos desenvolver, né? Isso. Uma espécie de energia que precisa ser liberada. Então, aquele desafio, aquela oposição ou aquela quadratura entre os planetas é um desafio e é uma energia que precisa ser trabalhada. E também os autores, os principais autores de astrologia falam que uma pessoa que no seu mapa astral tem muitos desafios como oposições, quadraturas, que são considerados na astrologia como aspectos difíceis, negativos, né? São desafios. Essas pessoas, esse tipo de pessoa, ela pode inclusive na encarnação vir a desenvolver muito mais a sua força de vontade. Como ela terá muito mais desafios, como ela tem uma energia que está desarmônica, se ela trabalhar isso de fato, ela pode inclusive despertar, né, a sua consciência muito mais do que uma pessoa que tem muitos aspectos fluidos no seu mapa, como por exemplo sextil, trígonos. Bom pessoal, e o Maurício, estou desenvolvendo juntamente com ele um curso de astrologia para quem se interessar aqui no canal. Em breve, daqui uns dias estará disponível, nós ainda estamos em produção. Então, Maurício, agradeço muito a tua participação aqui no canal, seja muito bem-vindo, venha sempre que quiser falar sobre astrologia, que é um assunto que tenho certeza que todos gostam, porque me perguntam e me pedem bastante para falar sobre isso. E como eu não entendo muito da área, agora temos o Maurício Bacar, que entende bastante e ele pode nos explicar melhor.
Bom, Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like para que o YouTube saiba disso e recomende para mais pessoas. Nós nos vemos nos próximos. Agradeço também a sua presença, um grande abraço e até mais!